Olá, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Assim, hoje, nossa segunda-feira, dia de estudo de Libras, e nos adequando à nossa nova realidade, por conta dessa pandemia. Nós vamos começar algumas aulas, todas as que eu puder adiantar, para vocês não ficarem ociosos, não ficar não perder o foco, do estudo da Libras. Nós vamos estudar dessa modalidade. Vou gravando aqui as aulas, gravando os vídeos. Nós vamos estar avaliando e fazendo trabalhos dessa forma. Quero dizer para vocês que, assim, no primeiro momento, enquanto a gente ainda não tinha a dimensão da gravidade da coisa, nós até nos propomos aí a segunda-feira para poder dar continuidade aos nossos trabalhos lá, mesmo os que não fossem de risco, para a gente não perder o foco, Mas assim, a gente sabe que a proporção que o coronavírus tomou aqui no Ceará é grande. Nós estamos aí, segundo as organizações de saúde do estado, com um tipo de infecção comunitária, E a gente não sabe até que ponto a gente está tranquilo ou até que ponto a gente está prejudicado nesse sentido. Então, para evitar que essa contaminação comunitária se propague e também seguindo as orientações do decreto governamental, a gente vai continuar nossas aulas dessa forma, tá bom? Então hoje, como eu disse a vocês, assim, tudo que a gente estuda, tudo que a gente, o que é na verdade o que a gente está fazendo são textos, Um diálogo é um texto, uma frase pode ser pequena, mas configura como um texto se tiver um sentido, Música é um texto, poema é um texto. E assim, como nós estamos na construção da aquisição linguística, eu acho que vocês puderam perceber nessas últimas aulas, que a gente estudou bastante a respeito desses textos. Hoje não diferente, como eu já tinha proposto na semana passada, nós vamos fazer músicas. Músicas, a gente já trabalhou anterior à música, textos. Tem alguns alunos, eu tenho todos anotados aqui, tá bom? O nome de quem já me apresentou. Eu quero, vocês têm trabalho em débito, tá certo? Ah, Márcia, mas eu não vou fazer, eu faltei a aula. Gente, assim, quando a gente falta em qualquer ambiente, o importante é que a gente tome logo a ciência do que houve. Eu tenho sempre o cuidado de colocar o que houve na aula, de dizer aqui no grupo. E assim, trabalho é trabalho. Tem pessoas me devendo ainda o texto. O que é que vocês vão fazer? Faz um texto em Libras, nem que seja um textozinho pequeno. Eu quero um texto, não quero uma música, os que não entregaram ainda. E depois grava o vídeo, ou manda aqui no grupo, ou manda no meu privado, que eu avalio vocês, tá bom? Mas a atividade de hoje, dando continuidade para os que já fizeram, que já me entregaram os textos, a atividade de hoje é sobre música em Libras, tá certo? Então, assim, às vezes a gente tem que ter muito cuidado, principalmente na Libras, para a gente não fazer o que chama de português sinalizado, que o sinal é esse aqui, ó, português sinalizado. A gente ouve muito falar, As pessoas falam muito, português sinalizado, assim, assado, assim. E o que é esse português sinalizado? Vocês sabem que a Libras, Língua Brasileira de Sinais, ela tem toda a sua especificidade, Assim como o português também, tem gramática própria, tem todas as especificidades da língua. Tanto que o que aconselha? Não se aconselha a pessoa falar
falar português e sinalizar ao mesmo tempo, porque não combina, às vezes dá confusão, porque a estrutura da Libras é diferente da estrutura do português, ok? Então, o que que acontece? Às vezes a pessoa acabam fazendo português sinalizado, seja em texto, seja em música, seja em qualquer coisa. E quando a gente faz o português sinalizado, a gente acaba confundindo o surdo. Aí você às vezes encontra um surdo, o surdo olha e diz assim: não, você ainda não está sabendo Libras, você ainda não sabe direito, porque você acaba colocando as frases na estrutura do português. E na verdade não é essa a intenção, tá certo? A gente precisa colocar na estrutura da Libras. Bom, como é que a gente coloca uma música na estrutura da Libras? Como é que a gente coloca um texto na estrutura da Libras? Como é que a gente organiza um diálogo na estrutura da Libras para mim poder ficar compreensível ao surdo e não ter erros? É muito simples, gente. Uma dica que eu tenho aí para dar para vocês é a seguinte: na dúvida, a frase no português, ela se estrutura como sujeito, verbo e objeto. Não é assim? Na Libras, a frase, ela se estrutura um pouquinho diferente. Ela é sujeito, objeto e verbo, certo? Na dúvida, gente, todo mundo sabe o que é um verbo, é uma ação, né? É uma ação. Na frase, na oração, o verbo é ação, é o que a pessoa fez, tá certo? Pronto. Na dúvida, jogue os verbos para o final da frase. Não tem erro, tá certo? Essa é a dica mais importante para quem não quer fazer o português sinalizado, tá certo? Então, por exemplo, se eu digo assim, na Libras, né? Ou, em português, o gato comeu o rato, né? A frase, o gato comeu o rato. Primeiro, se você fosse, como é que o surdo vai interpretar essa frase? Ele só vai fazer gato, rato, comer. No português, o gato comeu o rato. Tira-se os conectivos, bota o verbo no infinitivo, o verbo no final da frase e pronto, só isso. Gato, rato, comer. Pronto, já foi feita a Libras. Mas eu digo aqui para vocês, como é? Por que é que o surdo ele estrutura assim? Porque ele fala do jeito que ele observa o mundo. A L1 do surdo é a Libras, então ele vai falar do jeito que ele observa o mundo. Por exemplo, se ele vê aqui o gato entrando na casa, de repente vem um rato e depois o gato come o rato. Ele vai observar tudo isso, então ele vai sinalizar da forma que ele vê. Ele vê primeiro o gato entrando, depois o rato entrando, o gato comendo, aí ele vai falar que o gato comeu no final. O comer vai pro final, tá certo? Gato, rato, comer. Entendeu? Vai ser mais ou menos assim, certo? Então, vamos adiante. Outra dica importante para vocês, que eu quero deixar aqui, meus amores, é a questão de música, da musicalidade, né? Porque assim, a gente sabe muito bem que o surdo, ele não tem essa noção assim do ritmo, da música, né? Ele não consegue escutar. Então, para quem é surdo, fica muito difícil se você segue a tradução de uma música ao pé da letra, fica muito complicado para eles, entendeu? Então, o que eu sugiro a vocês? Que vocês procurem interpretar a música pelo sentido, o sentido das palavras. Se você fizer isso, a sua música não vai ser português sinalizado. Pelo sentido, faça a sua glosa. O que é a glosa? Pegou
a música, olhou ali no YouTube, na internet, a música religiosa, eu quero uma música, interpretar uma música religiosa. Perfeito, pode interpretar. Nós estamos numa fase de prática, ajudando você a traduzir. Essa prática de tradução da música vai ser importante na sua prática quando você estiver interpretando na sala de aula. Sabe por quê? Ou então quando você estiver interpretando lá no seu ambiente religioso, ou então quando você encontrar consulta. Sabe por que essa prática é importante? Porque a gente não é só intérprete de tradução simultânea. Você também tem que traduzir por surdo. Muitas vezes você recebe do professor um trabalho, um slide, por exemplo, aí tem um trecho lá que ele está todo na norma culta da língua portuguesa e que você precisa traduzir na Libras, deixar ele mais simplificado, numa linguagem menos formal, para que o surdo possa entender, colocar os sinais, decorar e apresentar. Isso também é um trabalho de intérprete, eu faço muito isso na minha prática, tá certo? Com textos, com poesia, às vezes o professor traz uma música para você poder para trabalhar com os alunos e você precisa saber fazer essa troca, essa tradução, porque senão vai ficar parecido, vai ficar sem sentido para o surdo, certo? O importante, meus amores, por favor, o mais importante é vocês darem sentido à interpretação, tá certo? Então, deixa eu dizer mais, o que é que vai acontecer? Você vai, primeiro, qual é o passo a passo que eu quero dessa atividade? Escolheu a música. É um funk, é um pancadão. Pronto, à sua disposição, ok? Escolheu a música, o que você vai fazer? Procura lá aí no seu celular a letra, lá na Google, ou então no YouTube mesmo, se você souber a letra, passe a letra, a escrita da música, certo? E depois que você fizer isso, você vai imaginar em cada frase quais são os sinais que você vai usar para dar sentido àquela frase para o surdo. Você vai fazer uma glosa. Glosa. O que é uma glosa? É você, em cima das palavras, em cima das frases, você colocando qual o sinal que você vai usar, né? Por exemplo, esse sinal aqui, ó, itens, opções, tem vários sentidos esse sinal aqui, certo? Ó, escolhas, itens, opções. Então, assim, o que vai se enquadrar naquela frase, naquelas palavras, certo? Quando eu faço aqui, ó, itens, opções, escolhas, são vários sentidos e um único sinal, não é verdade? Então eu tenho que ter o cuidado, porque assim, para realmente fazer uma glosa bem feita, eu não quero que vocês, assim, eu sei que tem muitas músicas, gente, na internet que são traduzidas, a maioria das músicas são. Mas às vezes os intérpretes que estão lá fazendo, eles fazem o português sinalizado. Eu queria que vocês fossem bem assim, como eu posso dizer, bem fiéis, né? Bem comprometidos, eu queria que vocês fossem bem... Ai, meu Deus, agora até me fugiu a palavra. Bem, assim, duros, bem fiéis, bem duros consigo mesmo, bem exigentes. Ai, tá aí a palavra, bem exigentes consigo mesmo. E que vocês simplesmente não vão lá. Eu não queria, mesmo vocês sabendo que tem a tradução da música, vamos ser honestos conosco mesmo, certo? Porque assim, não pensem, eu não quero que vocês fiquem pensando só na nota de vocês, tá certo? Eu sei que tem gente que tem mais dificuldade, que não conhece bem todos os sinais, mas assim, eu estou aqui à disposição para dar os sinais. Se você, por exemplo, está fazendo sua glosa, antes de você interpretar, certo? Você está fazendo sua glosa e você não sabe o sinal daquela, como usar um sinal para adequar aquele termo, manda aí uma mensagem para mim. Eu tô aqui, ó, tô ociosa, tô só aqui em casa de boas, tô estudando também, claro, porque a gente precisa estar se aprimorando, preenchendo a mente da gente, porque senão a gente fica até, entra até
em uma situação sentimental, crítica do momento que a gente está vivendo, porque é muito pesado, né? Nenhum de nós estamos habituados a isso. Mas assim, eu estou aqui para ajudá-los. Se você tem dúvida em alguma coisa, vocês pegam, mandam para mim. Abram aí, a gente pode falar até ao vivo, pode fazer uma chamada de vídeo, ó, chamada de vídeo, tu e eu, ó. Chamada de vídeo, nós dois, nós duas, né? E eu vou ajudando vocês a montar a glosa, tá bom? Mas eu queria que vocês fossem exigentes, que vocês fossem comprometidos mesmo. Porque assim, a intenção maior, meus amores, é que vocês aprendam, tá bom? Então, assim, como interpretar música, como eu já disse, faz a glosa, pega a letra, bota lá no papel. Depois de fazer todo o texto, pega o sinal de glosa, é esse. Pega a glosa, o sinal de glosa é esse, ó. Palavra, aqui, ó, glosa. Que o papel, a palavra no texto, que é justamente isso, a substituição da palavra. Pega a palavra, substitui no texto, depois ouve a música, tenta sinalizar, não entendeu o sinal, manda uma mensagem para mim, manda uma videoconferência, eu estou aqui para ajudá-los. E o prazo? O prazo vai ser até quarta-feira, certo? Eu quero que vocês gravem os vídeos, ponham todos os vídeos lá no grupo, vou fazer todas as correções, tá certo? Aí eu queria que vocês só dissessem se vocês querem que eu faça a correção ampla para todo mundo ou que eu faça as considerações individual no privado de vocês. Tá bom, crianças? Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido aí as informações necessárias nesse primeiro momento. Vou deixar aí à disposição de vocês, certo? Já tenho outras aulas aqui preparadas, já vou começar a gravar. Sempre que eu tiver um tempinho, eu já vou fazendo essas aulas para ir adiantando o nosso curso. E dizer que a gente está aí para se ajudar. É um momento de solidariedade, né? Quando a gente realmente cumpre as normas, a gente está salvando outros. São muitas pessoas que a gente pode perder. Pode não ser da nossa família, mas alguém conhecido. Essa doença não é brincadeira, né? E a gente tem que se preocupar nesse momento com o outro. Né? Estou aqui à disposição para o que vocês precisarem. E assim, a gente vai se afastar, mas logo a gente vai estar junto, tá certo? E a gente vai se afastar entre aspas, porque a gente vai estudar, tá certo? O importante é que a gente não perca o foco, é que a gente aprenda. Se for necessário, se quando a gente voltar houver a necessidade, eu ver que vocês ainda não estão muito fluentes, ainda estão precisando de mais aulas, a gente estende. Vou começar a anotar todas as aulas que a gente perdeu. A gente pode estender por mais um tempo, pode esticar aí o mês de julho, ou então o mês de agosto, tá certo? Estamos à disposição para ajudá-los da melhor forma. Tá bom, meus amores? Pois vamos gravar as músicas, botar no grupo. Dúvidas podem perguntar. Estamos aqui à disposição para o que vocês precisarem. Deus abençoe a todos e logo vai acabar toda essa pandemia do coronavírus, ok? Beijo, tchau.